Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre empatia. Empatia. Isso que faz tanta falta no meio de nós hoje em dia, não é? E eu quero já pedir que você curta aqui o nosso canal, Refletindo com Candelária. Você dê aí o seu joinha, tá bom? E você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve. Clica, ao inscrever-se, clica no sininho para que você possa receber sempre de primeira mão aqui as nossas novidades, tá bom? Não esqueça de compartilhar e curtir, ok? Gente, então falando sobre empatia, empatia que faz tanta falta em nossa família, em nosso trabalho, na sociedade, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? Uma pessoa que tem empatia é alguém que procura compreender a história do outro, procura entender por que o outro está agindo daquela forma, pensando daquela forma. É alguém que tem esse sentimento de olhar para o outro e ver realmente o que o outro está sentindo, o que o outro está percebendo, né? Isso faz tanta falta em nossa família, pais e filhos, esposo e esposa. Eu vou dar alguns exemplos assim bem rápidos, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, hoje nós vivemos aí numa sociedade que condena muito o machismo, né? Mas o que a gente percebe? Alguns casamentos que são mais antigos, né? As pessoas se casaram e esse machismo fazia parte, na verdade, da cultura da época, né? E hoje o que eu vejo? Eu acho muito sábia mesmo, a esposa que olha para esse marido machista, né? Que às vezes não é que ele é machista, ele traz traços, né? Da cultura da época. E essa esposa, ela sabe olhar para isso. Mesmo que ela não concorde, claro, mas ela sabe olhar para isso e ela sabe relevar isso. Porque o que ela pensa? Né? Quando nós nos casamos, fazia parte da cultura da época. Né? E isso é empatia. Né? Muitas vezes não só entre marido e mulher, essa mesma situação do machismo que eu estou querendo dizer aqui são detalhes da vida, tá, gente? O marido às vezes pensar que é a esposa que tem que preparar o almoço, esse tipo de coisas, né? E a gente vai colocando ali com muita sabedoria, a gente vai colocando, e aí aqueles que estão chegando, mais novos, eles falam assim: nossa, você se casou com uma pessoa machista? Sim, me casei, porque na época isso era cultural, né? Hoje não se defende mais isso, hoje se ataca isso, se levantam outras bandeiras. Mas na época, sim, me casei com uma pessoa machista. Aliás, que eu penso que todos nós trazemos enraizados, né, esses pensamentos. É muito difícil a gente se libertar disso. Eu falo que vai mais ainda uns 60, 80 anos para a gente conseguir se libertar disso. Mas isso é empatia, buscar entender por que o outro pensa assim, por que o outro se comporta dessa maneira. E não ir já de faca e foice brigando, entendeu? Com relação aos filhos, como nos falta empatia. Eu sempre digo para as pessoas que é tão importante na vida dos filhos você pensar com a idade que você tem hoje, mas lembrar-se o que você fazia naquela idade que eles estão hoje. Antes de você pedir um certo comportamento, colocar uma regra, é muito importante que você faça esse exercício. Se lembre como você agia, o que você pensava, o que você gostava quando você tinha a idade de seus filhos. Isso é empatia. Procurar entender como o outro entende, ver como o outro vê, perceber como o outro percebe a vida, buscar se colocar um pouquinho no lugar do outro. E não é que a gente vai retirar as regras, claro que não,
mas a gente vai amenizar, né? Porque a gente vai compreender como é que a gente também fazia quando tinha aquela idade. Esse é um exercício muito interessante, que nós não podemos olhar para os nossos filhos e julgá-los com a idade que nós temos hoje. Isso não seria justo, não é? E na sociedade, eu vejo muitas vezes, estou lá assistindo televisão com alguém e vejo lá alguns desajustes da sociedade, momento lá em que o cara é surpreendido, é preso, e eu vejo alguns comentários do tipo, não sei por que não morre, né? Não sei por que nasce uma criatura dessa. Isso é total falta de empatia. Não é que a gente concorde, mas a gente precisa entender a história do outro. A pessoa que sente empatia, que tem empatia, ela jamais vai fazer um comentário desses. Porque ela vai pensar assim, antes de comentar, o que será que levou aquela pessoa a agir desta ou daquela maneira? Tá, e por que, Candelária, que a gente não tem empatia? Eu vou colocar aqui hoje somente duas razões, são minhas, tá? Não terei de nenhum livro, nada. Por que a gente não tem empatia? Por que tem gente que tem empatia e por que tem gente que não tem empatia? E eu acho que o mundo carece de empatia, né? Por que a gente não tem? Em primeiro lugar, porque a gente não educa os filhos para ter empatia. A gente educa os filhos hoje. O nosso sistema educacional está muito voltado para o sucesso dos nossos filhos. Grandes homens, grandes mulheres, grandes profissionais. Você percebe aí que as empresas exigem hoje que os profissionais se reinventem a cada dia, superem obstáculos. Meu Deus, hoje é grande o número de pessoas que apresentam fobia por conta do trabalho por causa disso. Porque hoje é exigido do funcionário que ele se reinvente a cada dia. E esse exercício de você ter que ser melhor e melhor e melhor a cada dia está gerando fobia na população, né? Infelizmente. Então, o nosso sistema hoje, ele quer moldar as pessoas para esse sucesso profissional. Nós não estamos muito preocupados em perceber o outro, olhar para o outro. E eu digo para você, que em você formar um filho que tenha sucesso absoluto profissionalmente, claro que todos nós queremos isso para os nossos filhos, mas é muito necessário que nós eduquemos as nossas crianças para que elas tenham empatia, para que elas percebam o outro, para que elas vejam o outro, não é? Segundo motivo pelo qual eu penso que nós não temos empatia é porque nós crescemos só cronologicamente, né? Muitas vezes nós fomos crescendo cronologicamente, claro, os anos vão passando, né? E a gente vai crescendo, mas emocionalmente estamos lá congelados. Você percebe que a criança, ela quer a realização das suas vontades e está pouco se importando com o outro, é ou não é? Mas é natural que a criança vai crescendo e vai percebendo que existe um outro, que eu posso magoar e ferir esse outro. Isso é o natural que fosse acontecer. Mas nem sempre é assim, né? Tem gente que ficou criança, congelado lá na infância, a parte emocional, e cresceu só de idade, né? Foi ficando mais velho cronologicamente falando, mas o emocional está lá ainda na infância, na adolescência, e essas pessoas não conseguem ver o outro. Se não consegue ver, como é que vai aprender sobre a história do outro, entender um pouquinho como é que o outro sente e percebe a vida? Claro que não, se nem percebe que existe um outro, né? Portanto, meus amados, eu diria que é imprescindível nós educarmos os nossos filhos para serem pessoas que percebem o outro. E isso se trabalha muito na infância com relação aos sentimentos. A gente precisa mostrar para a criança que ficou sentido, que ficou magoado com aquilo que ele fez. As minhas filhas, com aquilo que ela fez, desculpa. As minhas filhas sempre dizem para mim, nossa mãe, eu fui em tal lugar, mas nem aproveitei direito porque sei que você não estava feliz de eu estar lá. Eu faço questão de mostrar até hoje do que eu gosto e do que eu não gosto. O que me magoa, o que me fere e o que me alegra. Eu não preciso concordar, mas eu preciso aprender que as minhas atitudes ferem você. Que as minhas atitudes podem prejudicar a sua vida.
Eu preciso compreender que com uma atitude minha eu posso te ajudar.